Já parou para pensar se a história do filho pródigo, além de todas as interpretações que você já ouviu sobre ela, também fale sobre a evolução do espírito, ou melhor, sobre o retorno do espírito à fonte criadora? Vou trazer aqui alguns insights para a gente pensar sobre isso. Quanto mais a gente adquire outros conhecimentos, né, quanto mais repertório a gente tem, mais a gente é capaz de observar os textos bíblicos com uma complexidade maior. Então, quanto mais eu aprendo coisas diferentes, quando eu volto e me debruço pelos mesmos textos, eu consigo compreender camadas diferentes daquilo que já estava ali escrito o tempo todo, mas que eu não alcançava algumas possibilidades de interpretação. E eu realmente acredito que textos sagrados, em geral, eles vão sempre trazer camadas e mais camadas de conhecimento, como se eles fossem algo além do tempo e do espaço, né? Então, quanto mais a gente for capaz de compreender todas essas facetas, todas essas nuances, melhor. Eu estava refletindo esses dias, né, nós temos estudado sobre campos dimensionais, sobre corpos sutis nas Três Marias, e a história do filho pródigo me chama muito a atenção. Bom, para quem não conhece a história do filho pródigo, é a história de um filho. Havia um homem muito rico que tinha 2 filhos, segundo a parábola, e um deles pediu a sua herança, né, virou para o pai e falou que queria cair no mundo, enfim, queria cestar infinitamente com o dinheiro dele, e pediu então para o pai a parte dele da herança e vazou da fazenda do pai. Foi com o seu dinheiro, então imagine que seria no equivalente de hoje um playboyzinho, nem sei, né, o playboyzinho também já é um termo antigo, mas alguém, né, que é jovem, na posição da parábola, que é um filho, e que usa do seu livre-arbítrio para requerer aquilo que lhe era de direito. Digamos que ele então pega esse dinheiro, inicia um caminho de afastamento do lar e do pai, e vai, né, a parábola diz que ele gasta todo o seu dinheiro. A gente infere da forma como é descrita que gastou com todo o tipo de superficialidade, desperdícios. Uma vez eu ouvi um pastor evangélico que eu admiro muito, Ed René Kivitz, dizendo, numa das lives que ele fazia no horário do almoço, na época da pandemia, que o pecado, em geral, né, numa visão mais filosófica, inclusive, ele seria a aproximação do nosso espírito da bestialidade. Então, todo comportamento humano que é muito bestial, ele nos aproxima da ideia de pecado. Então, todas as vezes que eu perco a linha, seja gritando com os outros, fazendo escândalo, seja uma atitude soberba, seja uma atitude violenta, propriamente dita, ou mesmo viciosa, né, consumo determinadas coisas com aquela paixão cega, eu me aproximo de um comportamento bestial. E isso seria uma forma da gente ver o pecado, uma forma mais madura, mais adulta de ver o pecado, né? Então, o filho pródigo, curiosamente, quando se afasta do lar e se afasta do pai, veja que interessante, em algum momento, ele obviamente começa a colher as consequências dos atos dele, porque a gente tem o livre-arbítrio para fazer o que a gente quer, mas a gente não está isento de colher as consequências daquilo que a gente mesmo fez, que a gente mesmo plantou, né? A gente escolhe o plantio, mas não escolhe o que vai colher. A colheita é consequência do que você escolheu plantar. Então, em determinado momento, ele começa a colher as consequências. Ele agiu de forma bestial, impensada, não humana, porque ser humano é algo inteligente, a maioria de nós acha que humanidade é aceitar as suas falhas. De fato, nós somos falhos, mas humanidade é aquilo que Jesus ensinou, né? E digamos que é bastante coisa, não é só aceitar as nossas falhas, né? E quando ele se dá conta, então, o filho pródigo, ele olha para os porcos, diz o texto, né, no local onde ficam os porcos, e ele sente tanta fome que ele sente vontade de comer as alfarrobas dos porcos. É um termo, vai depender da versão que você conhece, mas enfim, ele sente vontade de comer a lavagem do porco. E aí ele começa a ganhar consciência, né? Algo na mente dele começa, cara, o que eu fiz, né? Por que eu agi dessa forma? Olha onde eu estou, olha a minha situação. E diz a parábola que uma das coisas que o filho pródigo diz é: se eu me tornar um funcionário do meu pai, eu vou ser mais bem tratado e vou estar melhor do que a situação que eu estou hoje. Então eu vou voltar e vou pedir ao menos um emprego para o meu pai. E ele então inicia o seu caminho de volta. Veja, é uma parábola que descreve um afastamento da fonte criadora, um afastamento de Deus, e depois ela mostra um ponto de conversão ali, de arrependimento, de compreensão, de consciência do que aconteceu, e aí ele inicia a sua jornada de volta. E aí a gente vê a misericórdia de Deus, né? Porque também ele vem nesse... Veja, ele não foi isento de fazer o caminho de volta.
Ele sentia fome naquele momento que ele ganhou consciência, e em nenhum momento diz que essa fome foi imediatamente saciada, ou ele foi imediatamente honrado. Ele teve que percorrer o caminho de volta até certo ponto, né? Quanto mais distante talvez você chegue da fonte criadora, mais lento é o caminho de volta, será? Quando eu penso na situação que o filho pródigo estava ali, se desejando ser como os porcos, ou comer o que os porcos comiam, me lembra muito a descrição espírita dos umbrais, ou seja, locais onde as almas estão bestializadas e compreendem pouco ainda a respeito da evolução. E veja, elas não estalam os dedos no momento do arrependimento e são resgatadas imediatamente para o paraíso. Elas não são projetadas diretamente para o trono de Deus. Elas precisam alcançar determinados níveis de consciência. Que bom que naquele momento, e em algum momento ele se deu conta, no caso do filho pródigo, Deus é justo, mas ele também é misericordioso. Veja que nesse texto diz que o pai do filho pródigo, em determinado momento, enxerga o filho se aproximando ao longe. E ele corre em direção ao filho, chama alguns de seus funcionários e diz: vistam o meu filho, deem a ele uma túnica, coloquem um anel de honra no dedo do meu filho e vistam sandálias nos pés dele, porque este filho para mim estava morto e hoje ele vive. Ao mesmo tempo que você tem um caminho a ser percorrido, há também a misericórdia divina que, ao enxergar o seu coração e ver que de fato você se sente humilhado, arrependido, e veja, o texto ainda diz que o filho de fato disse ao pai: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, por favor, me arrume um emprego aí na sua fazenda. Então, de fato, ele não estava fazendo média, ele fez esse pedido ao pai. Só que o pai, que na minha opinião é Deus, nessa parábola toda, é misericordioso. Então, filho, que bom que você usou da sua consciência, do seu livre-arbítrio para reconhecer que você tomou uma atitude impensada e não importa o que passou, não importa a sua trajetória de alma, eu estou aqui para te receber de volta. Bom, a moral da história, para mim, né, e o que eu retenho de tudo isso é: eu preciso sempre analisar as minhas decisões, as minhas micro-decisões e macro-decisões, e pensar, elas me aproximam da fraternidade, elas me aproximam do céu, ou elas me aproximam da bestialidade e de sentimentos que não são bons, do umbral, do inferno, interior, chame como você quiser. Eu vou dar um passo em direção à fonte criadora, ou a Deus fazendo isso, dizendo isso, ou eu vou me afastar ainda mais, me sentir ainda mais humilhada depois e culpada, porque cada passo que eu dou em direção à luz, agindo de forma misericordiosa, não sendo passiva e conivente, não é nada sobre isso, mas realmente tomando atitudes positivas, elevadas, na medida do possível, considerando a minha própria humanidade, eu estou um pouquinho mais perto de retornar para a casa deste pai que me criou. A moral da história é essa, em que tome consciência, em que momento da jornada do filho pródigo você está. E o que você pode fazer hoje, e eu me incluo nisso, obviamente, eu, mais do que ninguém, penso todos os dias nisso. O que é que eu posso fazer hoje para talvez dar um passinho mais perto desse Deus Criador que sobe no topo do monte todos os dias para esperar os filhos pródigos dele serem avistadinhos ali para falar: meu filho está voltando. Eu espero que essa reflexão faça você pensar e que você também ganhe consciência daquilo que é o seu papel nessa jornada louca que é a vida. Até mais.